E vamos lá, vou perguntar aqui o que for para um e pros dois, velho. Pode ficar à Quando vontade. foi que vocês se interessaram, ou como foi assim o processo até se tornar uma cápsula, assim, você já... Como foi essa linha política? Pode ser pelo Gabriel? Vai você primeiro, mais jovens. Uma pequena... Antes de tudo, prazer, pessoal. Meu nome é Gabriel. Qual é a câmera que eu olho ou tanto faz? Ó, sua câmera é essa aqui, ó. É isso daí. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Gabriel, tenho 18 anos, sou daqui de Feira de Santana mesmo. E minha história com o anarcocapitalismo, ela não é bem marcada, não tem um momento específico que eu comecei. Eu, como qualquer brasileiro, desde criança fui muito exposto à política. Minha mãe é bem neutra, meu pai é bastante petista. Mas eu conheci o anarcocapitalismo por um primo meu, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu perguntei pra ele assim, qual é teu posicionamento político? Tu é socialista, tu é capitalista? Eu, moleque de 10 anos de idade, falando besteira, obviamente. Não tinha o menor conhecimento do que eu tava dizendo. Mas ele chegou pra mim e falou, eu sou anarcocapitalista. Aí eu falei, mas isso é capitalismo ou socialismo? Porque na minha mente só existia capitalismo e socialismo. Aí ele falou, é a ideia de que tudo tem que ser... Ele me descreveu assim, né? A ideia de que tudo tem que ser privado, não tem que ter nada público. Aí ele explicou um pouco melhor. E eu lembro que minha primeira pergunta foi, mas quem vai construir as estradas? Grande preocupação do moleque de 10 anos. A coisa mais fácil de resolver. Aí ele falou assim, alguma empresa privada. E aí pra mim aquilo não fez o menor sentido, eu esqueci disso, ficou incubado na minha memória há muito tempo. Um tempo depois eu lembro de, por influência do meu pai, eu ter tido ideias mais pra esquerda. Mas também moleque só sendo influenciado, sem ideias próprias. O momento de fato onde eu resolvi entrar mais na política foi 2021. 2021 eu tinha 15 anos. Que aí de fato eu fui estudar muito, assistir muito MBL, conheci políticos do Partido Novo. Mas enfim, anarcocapitalismo especificamente. Eu conheci um canal no YouTube chamado Visão Libertária e eu assistia como um canal sobre capitalismo. Eu não sabia que era sobre outra coisa. E assistindo os vídeos muito bem produzidos, os vídeos eu achava muito bons, acho até hoje muito bem produzidos. Um vídeo eles fizeram falando sobre libertarianismo. Eu, opa, isso aqui é diferente. E aí eu conheci a ideia, fui pesquisando mais, assistindo bastante o Visão Libertária. Assisti também o Ancapsu Classic. Aliás, eu queria comentar sobre isso. Nós somos Ancaps. Ancapsu é o nome de um canal. Que, aliás, é uma piada maravilhosa. Que é uma capistão. É quase isso. O Ancapsu, ele é Ancapsu por causa que nasceu com um site, que o nome do site era www.ancap. Aí ele tinha que botar um domínio. E só que para você botar um domínio no site, você tem que pagar. E ele, na época que ele criou o site, um domínio que ainda estava à venda era o SU. O que é o domínio SU? Soviet Union. Ué? Então ele criou a melhor piada de todas. Ele criou um site pra falar de anarcocapitalismo com o diretório russo-soviético, na verdade. E aí, por isso que ficou Ancapsu, porque era www.ancap.su. E quem criou esse site foi O Peter. É o Peter, né? É o Peter. Na verdade, o nome dele é Ricardo Albuquerque. Não revela não, homem. Não, ele já falou já no canal. Ele já falou, né? Ele já falou várias vezes. Só que ele utiliza o codinome Peter Ancapsu e tal. Que o pessoal chama de gordão da Ucrânia. Enfim, e aí conhecendo esses canais, eu achei bastante interessante, mas ainda assim não entrei na ideia, porque pra mim parecia loucura o Estado não existir. Mas como eu ainda era um grande fã do MBL e do Partido Novo, eu entrava muito nessa ideia de ser liberal. Aí no ano de 2023, eu tenho um amigo, curiosamente, ele é judeu. E a gente falava muito sobre economia. Nisso, caiu a ideia de a gente falar sobre anarcocapitalismo, aí eu tive que revisitar essa ideia. E aí, conhecendo, repensando de novo, agora um pouco mais velho, eu falei, mano, faz sentido isso aqui. Se a gente pensar bem, não tem muito porquê a gente tá falando a utilidade do Estado essa. Tanto que foi nesse momento que eu falei, não, eu sou um ANCAP. Foi no momento que eu parei pra debater com ele, de fato, qual era a utilidade do Estado. E eu não consegui encontrar. Não parei pra perceber que tudo que a gente consegue encontrar como problemática pra não. Isso aqui só dá pra resolver com o Estado. No final das contas, é uma coisa que dá pra resolver de outras formas. Então, é isso. Ano passado, basicamente, que foi o momento onde eu me rotulei assim. Então, quando eu te conheci, você ainda não era Ancapsu. Foi no início do ano ANCAP. passado?
foi na eleição de Bolsonaro, você lembra? Um pouquinho antes. Caramba, cara, a gente conhece há tanto tempo. Mas Jesus! você lembra? Mas você lembra que a gente, Eu não era que a gente naquela época, ficava, não. que a gente É ficava mesmo? conversando e... Eu te conheço há tempo. Você era soviético. Não, eu era um liberalzinho. Um liberalzinho. Era liberal? Era um liberal. E o cara que é ANCAP, ele geralmente ele é ANCAP, ele é libertário, Sim. uma coisa Libertarianismo, puxa a outra. sim, porque sim. o anarcocapitalismo é mais ligado à economia, a uma justiça política. Já o libertarianismo é uma filosofia. É uma coisa que independe de política. É uma filosofia. Então da mesma- libertário e libertarianismo são coisas diferentes? Não. O libertário é o relativo do libertarianismo. É Sim. o cara que apoia o capitalismo é o capitalista. O cara que apoia o libertarianismo é o libertário. Ah, ok. Que é diferente do liberal. Entendi. Libertário É. e liberal são diferentes. Ah. Pois é, Gabriel. Aí a gente ficava conversando, apostando quem ia ganhar a eleição. Cara, a gente conheceu tanto Lembra? tempo, eu não lembrava. Mas Jesus. foi na... A gente conhece antes 2022. Foi 2022, né? É. Um Não, mas pouquinho na antes. minha mente a gente tinha se conhecido ano passado, coisa assim. É que o tempo voa, meu amigo. Demais. O tempo voa que a gente nem vê. Pois é, então... Eu esqueci, eu queria um pouco eu esqueci de perguntar, porque não tá aqui nem no roteiro, um pouco de... Mas você já fez uma pequena introdução a respeito Agora eu de vou você contar mesmo. o meu, né, Fala como uma eu pequena comecei. introdução sobre você mesmo também. Pois bem, pessoal, me apresentar primeiramente, me chamo Vinícius Lima. Eu sou uma pessoa que, quando foi que eu ingressei no anarcapitalismo, digamos que foi uma ponte. Eu sempre gosto de dizer, Tiago, que amadurecimento a gente não tem com idade, a gente tem com experiências de vida. São as experiências de vida que faz com que a gente amadureça. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas o seguinte, fazendo comparativo até do momento atual, da inteligência artificial, que as pessoas ficam assim, maravilhadas. Poxa, eu cheguei aqui, botei um exemplo no chat GPT, uma coisinha, ele respondeu aqui de uma forma parecendo um ser humano. Por quê? Porque ele é alimentado com uma base de dados muito grande. Então, se a gente fosse parar para analisar nós seres humanos, digamos que as nossas experiências de vida faz com que a gente tenha, digamos, melhor formas de lidar melhor com certas situações. Então, a minha chegada no anarcapitalismo foi uma coisa assim, digamos, gradual. Eu, no caso, até da minha infância para adolescência, eu era um cara assim que simpatizava com a esquerda, mas simpatizava, vamos dizer assim, por conta... É aquela velha ditado que eu falo para as pessoas que a gente é muito influenciado pelo ambiente que a gente está, né? Então, eu acabei sendo influenciado, no caso, por parentes e tal. Só que todos nós temos uma essência. E daí, quando começou a estourar escândalos de corrupção, começou a estourar um bocado de coisa, eu me afastei. Eu nunca me esqueço, Gabriel, uma vez que eu tava com um primo meu, que a gente tava discutindo entre família, e esse meu primo é um cara assim, bem da roça. Aí começou a falar sobre escândalos de corrupção, e disse assim, rapaz, é muito estranho o coronel não saber o capim que os bois estão comendo. Até hoje eu guardo dentro de mim. E daí eu decidi, no caso, migrar para o pessoal, no caso da direita, né? Na época a gente achava que PSDB, por exemplo, é direita, só que a gente depois descobre que na verdade não é uma espécie de esquerdismo chamado esquerdismo fabiano. Não sei se vocês sabem, mas esquerdismo fabiano é uma forma de esquerdismo, de conseguir colocar a esquerda de forma gradual, um pouquinho de cada vez até entrar na cabeça das pessoas. Ou, como eu gosto de dizer, é uma social-democracia. Social-democracia. E daí eu via também que umas coisas não batiam, até que na época quando o YouTube estava começando, e eu sou um cara que você me conhece muito bem, sim. Eu sou um cara que eu não fico na superfície, eu cavo mesmo, só falta só... Exatamente. E daí que eu acabei achando na época um canal de um cara chamado Daniel Fraga. Daniel Fraga. Eu cheguei até bater um bate-papo na época com o Daniel Fraga. Não é bater papo, mas ali nos comentários e tal. E naquele período eu já estava já para adolescência e tal. E eu comecei a me interessar porque as coisas que ele falava eram coisas assim, que fugia do padrão. Fugia daquela coisa assim, aquele roteiro já pronto. E daí quando eu comecei a ver, eu falei, não, faz sentido isso daqui. E daí desde então, desde aquele período que Daniel Fraga começou até hoje, eu me considero um cara libertário, um cara que defende a liberdade, que defende, no caso, a propriedade privada, entendeu? Porque ninguém é melhor do que decidir o que é melhor pra você do que você mesmo. Sim. Entendeu? Mas você comprou Bitcoin quando ele mandou? Rapaz, por incrível que pareça, eu só não comprei na época porque eu tava desempregado.
Mas eu já sabia que era uma coisa do futuro. Tanto é que tem até hoje parentes meus que falam, poxa, era pra ter acreditado em Vinícius, ó, eu poderia estar milionário e tal. Entendeu? Meu cunhado, Até hoje ninguém acredita em Meu nada. cunhado Mas depois, casado- quando tem resultado. meu cunhado casado com a irmã mais velha, eu tenho 3 irmãs, no caso. Tem. O meu cunhado, eu não tenho irmãos, só tenho 3 irmãs e eu sou o caçula. Meu cunhado casado com a irmã mais velha, ele trabalhou numa empresa que pagava com Bitcoin. Aí ele recebia, achava uma boa, transformava em real, pagava as contas. Só que ainda é uma coisa normal, ele nunca achou que ia ser algo grandioso. Ele só, não, é uma moeda digital, pá. Aí chegou determinado momento, essa empresa faliu. Aí ele sacou todo o saldo dele, transformou em real e pagou as contas de casa. Mas ele tinha uma quantidade boa de Bitcoin que a empresa tava teve na uma época que Bitcoin era bem barato, né? É. Agora... Época que nem se Dani- falava de Dan- Satoshi. Daniel só falava Fraga em ter comprou Bitcoin. na época quando custava 13 centavos. 13 centavos? 13 Eu centavos. já vi um vídeo dele 13. ensinando como comprar Bitcoin. E no vídeo ele tá mostrando lá a cotação, tava em 1.000 e poucos reais, não tava nem 2.000. Pra você ver como eu sou um cara assim tão das antigas. Eu não sei se eu tenho em casa ainda, mas eu tenho o cartão do Advance Cash que na época ele mandou fazer. Eu acho que eu tenho em casa. Era pra ter esse. Brother, tu conheceu o Bitcoin de fato e não comprou? Entendeu? Vocês estão falando de Bitcoin e deixa eu falar pra vocês, eu já tive um Bitcoin e meio, pô. Corrói a alma lembrar disso? Hã? Corrói a alma lembrar disso? E eu perdi esse Bitcoin em uma pirâmide. Não, mas eu Linda sabia história. que era algo promissor, só que na época, tipo assim, eu não trabalhava. Se eu trabalhasse, eu digo pra você que todo o meu salário eu comprava. É porque na época eu não trabalhava. Tipo assim, eu vou falar até um ponto aqui importante. A gente vê muitas pessoas assim que são gênios. O cara fala, não, tal pessoa é bilionária, tal pessoa é isso e tal. Cara, existe muitas pessoas que são gênios, até mais do que os gênios que estão. A questão é que alguns têm recursos e outros não. Alguns têm recursos para poder botar suas ideias e outros não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, já que a gente vai tratar sobre a questão de Estado, que o Estado muitas das vezes acaba atrapalhando o cara avançar. É que nem, por exemplo, um cara que tem um talento muito forte. Ele quer andar, chega o Estado... Não! Não vai, você não vai. Teve um Entende? tempo até na minha época Você entendeu a lógica que eu quis Entendi. dizer, né? Na minha Aham. época de liberal até, quando entrava nesse debate com esse meu amigo judeu sobre a utilidade do Estado, vou até mandar o vídeo pra ele, que eu acho Sim. que eu não mandei não. Uma das coisas que eu sempre argumentava como a utilidade é, o Estado é um limitador. É, um limitador. Mas ele é um limitador pro bem. Eu tinha isso na minha mente. Ele tá lá justamente pra Aquela limitar... história de que o Estado é o mal necessário. Isso, a ideia de Thomas Hobbes. Aliás, eu tô com o Kindle aqui, eu tenho o Leviatã aqui, pra, se tiver que mostrar.